Bom dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, iniciemos este dia na presença do Senhor. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze conosco nesta manhã, meu irmão. Se tem alguém que está próximo a você, chame, convide. Vamos rezar juntos. Meus irmãos, estudar a vida dos santos está sendo muito importante para mim. São histórias de vidas fascinantes e, ao mesmo tempo, nos leva à reflexão. Analisando a vida dos santos e a minha vida, Senhor, será que eu suportaria passar pelo sofrimento, pelas dores, pelos sacrifícios e pelos martírios que os santos viveram? E perseveraria firme na minha fé? Os santos viveram o martírio e foram fiéis até o fim. Poderiam escolher entre a vida e a fé em Cristo, mas eles se mantinham firmes e preferiam morrer a negar a sua fé. E é isso que Cristo pede para mim e a você, meu irmão. Perseverar, ser firmes até o fim, para assim podermos contemplar a sua face e adentrar o reino que Ele preparou para nós. Como está a nossa fé hoje, meu irmão? Se nos fosse dado a escolher entre a fé em Cristo e a sua vida, qual seria a minha e a sua resposta? Hoje, o nosso evangelho faz alusão à morte de Jesus. Ele diz: mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Qual o significado dessa passagem para nós? O santo que a nossa igreja celebra no dia de hoje é Santa Rosália. Nasceu no ano de 1125 em Palermo, na Sicília, Itália. Foi considerada padroeira da cidade de Palermo. De família muito rica e nobre, na adolescência foi ser dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília, que apreciava sua companhia amável e generosa. Nada naquela vida a atraía ou estimulava. Sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica. Aos 14 anos, levando consigo apenas um crucifixo e a roupa do corpo, abandonou de vez a corte e refugiou-se solitária numa caverna nos arredores de Palermo. Esta caverna ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja. Assim mesmo, isolada, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Depois, Rosália transferiu-se para uma gruta no alto do Monte Pelegrino. Lá existia uma pequena capela bizantina e nos arredores um convento dos beneditinos. Eles acompanhavam e testemunhavam sua vida eremítica, de oração, solidão e penitência. Muitos habitantes subiam o monte atraídos pela fama de santidade de Rosália. Morreu no dia 4 de setembro de 1160 na sua gruta. Vários milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rosália, como a extinção da peste que devastava a Sicília no século XII. 3 anos depois de sua morte, Santa Rosália aparece a uma mulher doente, indicando onde estão seus restos mortais. Esta comunicou aos frades, que encontraram no local indicado suas relíquias. 40 dias depois, acharam em uma gruta, próximo ao convento dos dominicanos, uma inscrição que dizia: eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquinha. A autenticidade das relíquias e da inscrição foi comprovada por uma comissão científica e seu nome foi incluso no livro dos santos. Santa Rosália,
rogai por nós. Vejam a história, a vida da Santa Rosália, jovem, rica, de família nobre, deixa tudo e vai viver sozinha em uma gruta. O seu único luxo era que era próximo de uma capela, para estar na presença do Senhor. E ela declara: pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, eu decidi. Meus irmãos, por amor, ela se decidiu por Cristo. E foi por amor também que esse mesmo Jesus Cristo se deu numa cruz por nós. Vejamos agora o evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 5, versículos de 33 a 39. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhe: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuemos, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de roupa nova para colocá-la numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a religiosidade dos fariseus era baseada em leis rígidas e insensíveis. Para eles não importava a pessoa, mas o cumprimento da lei. Eram vazios e insensíveis. Jamais entenderiam e aceitariam um Messias que nasceu no meio dos pobres e cuja missão começava por acolher os excluídos, os marginalizados e os pecadores. Eram levados por suas próprias convicções e não pelo amor. Os discípulos de João jejuavam, recitavam orações. Eles esperavam ardentemente a vinda do Messias. E o jejum e a oração lhes servias como preparo, como penitência, clamando, esperando a vinda do Senhor. O jejuar é uma prática comum às pessoas dentro da nossa igreja. Jejuamos com a intenção de alcançar alguma coisa, fazemos um propósito, ou jejuamos nos dias estipulados para o jejum, ou porque já é uma prática dentro da igreja e eu, como católico, vou fazer o mesmo sem saber o verdadeiro sentido do jejum. A nossa prática religiosa tem que nos levar a sermos novos, a uma renovação interior. Jesus também jejuou, antes de começar o seu ministério público. Jejuou por 40 dias, mas não foi jejuar por jejuar. Um jejum que liberta o coração, que renova os sentimentos, as forças, que nos coloca em comunhão com Deus. Não adianta, irmãos, eu jejuar, orar e não me tornar uma pessoa melhor, continuar sendo aquela pessoa velha, cheia de defeitos e pecados. O jejum e a oração têm que provocar em mim uma mudança de atitudes, de vida. Os discípulos de João jejuavam, pois ainda estavam fechados na velha mentalidade, centrados na penitência, e não descobrem que a festa já começou. Jejuavam e oravam para apressarem a vinda do reino, e não se abriram para entender que ele já estava no seu meio. A festa já tinha começado, o rei já tinha chegado. Agora era hora de se alegrar e festejar. Disse Jesus: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuam enquanto o noivo está com eles? A festa de casamento, meu irmão, é o tempo esperado, a vinda do Messias,
tempo de se alegrar e festejar. O noivo é aquele que é o esperado, Jesus, o Messias. Jesus estava ali, o Cristo, o Mestre, o esperado, e eles tinham sido escolhidos, eram os amigos do noivo. Podia o homem jejuar enquanto Jesus, o Messias, o prometido, estava ali, no meio deles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Aqui, Jesus faz alusão à sua morte. Depois de sua morte, seus discípulos jejuarão e farão penitência, mas jejuarão com um propósito: fortalecer a fé, buscar forças, cumprir a missão que o Senhor lhes confiou e até que ele volte. Na parábola do retalho novo, na roupa velha e do vinho novo em odres velhos, o Senhor quer nos fazer entender que o reino de Deus não é reformismo, não é reformar, é mudar, pois o novo sempre entra em conflito com o que é velho. A imagem do vinho e da roupa nova é para deixar claro que o evangelho deve ser independente, não se contaminar e não fazer aliança com nada que possa tirar ou mudar o seu sentido. O evangelho é para nos tornar pessoas novas, melhores. O Messias não vem por remendos em panos gastos. Ele traz um vinho que fermenta vida nova. E é esta vida nova que eu e você temos que desejar. Um coração renovado, transformado, livre, aberto para que a graça de Deus aconteça em nós. Jejuemos, oremos, mas que essa prática nos renove a cada dia. Meus irmãos, o Messias, Jesus Cristo, já estava no meio do povo, mas eles não perceberam, não o reconheceram, não o aceitaram. Só aqueles que o aceitam como tal celebram essa presença como um banquete permanente. E nós fazemos parte, meu irmão, daqueles que o aceitam como o Messias, o esperado. Celebremos essa presença. Ele está no nosso meio. Ele está vivo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo e abençoado dia para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Derrame sobre você, sobre os seus, sobre aqueles que você ama, sobre o seu lar, toda bênção, toda graça. Que Ele esteja hoje presente em sua vida, te orientando, te conduzindo. Peça essa presença do Senhor. Peça ao Senhor, ficai comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. Sem Ti, Senhor, eu não chego a lugar nenhum. Ficai comigo, Senhor. Fiquem, meus irmãos, na paz do Senhor.